Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes, os livros que me acompanharam nessas últimas semanas. Eu percebi que eu estou lendo menos do que eu gostaria. Eu estou falando isso aqui porque eu recebo muito esse tipo de pergunta, no sentido de Juliana, quanto você lê por dia? Quantas horas você lê por dia? Quantas páginas você lê por dia? E eu só queria dizer que isso não existe. A rotina perfeita não existe. Para mim, a rotina me ajuda muito com a leitura, tá? Eu gosto muito de rotina, eu faço todo o esquema de rotina, mas a vida acontece, as coisas acontecem, os imprevistos acontecem, as demandas, né, da vida. Então, eu gosto de separar horários para leitura durante o dia e encaixar ainda mais, se puder, um pouco mais de leitura, mas sinceramente, tem dia que eu não consigo nem pegar num livro, tá? E às vezes eu leio um pouquinho e eu tenho que parar, tenho que fazer outras coisas. E é assim que a leitura funciona, pelo menos na minha vida. Mas essas foram as minhas companhias dessas últimas semanas. Excelentes companhias, tá? Nem sempre quantidade tem a ver com qualidade. E tem a questão também de por que ler com pressa, né? Porque você está competindo com quem? O mais importante é você apreciar a leitura, você extrair alguma coisa da leitura para você, para sua vida e fazer disso algo prazeroso, um momento seu. Tá. Esse livro aqui, vamos aos livros. Já me estendi demais aqui. Esse livro aqui, Coração das Trevas, já falei sobre ele, foi leitura no clube aqui do Clube de Leitura na área de membros. Esse livro aqui foi uma leitura sensacional. Pelo livro, leitura densa, leitura que exige, leitura que eu lia poucas páginas por dia e tinha que ficar pensando. Gosto muito, gostei muito dessa leitura, tá? Contexto histórico riquíssimo. É uma leitura que você fica tentando entender o que está acontecendo, o que ele está querendo dizer com isso, se é uma questão ali externa, se é uma questão interna. Gente, eu amei essa experiência. E a vida do autor também. Gente, que delícia também a questão do Joseph Conrad aqui. Ele trabalhou como marinheiro, trabalhou ali em navios, então ele viu muita coisa, ele presenciou muita coisa, ele trouxe aqui para a obra. Sensacional, contexto histórico. Depois, se você pesquisar um pouco mais sobre rei Leopoldo II, sobre o Congo, livraço. Gente, é uma novela, até um livro curtinho, mas olha que livro que... Fiquei impressionada, fiquei pensando muito aqui sobre essa obra aqui após. Cresceu muito, debater a leitura também com outros leitores também é sensacional. É um livro que fala sobre o lado sombrio do imperialismo e também o perigo da narrativa, né, de tomar cuidado ali com uma boa narrativa e o que as coisas acontecem ali de fato. Prestar atenção nessa narrativa. É incrível, contexto histórico, esse livro aqui me surpreendeu demais. E eu tenho essa edição da Antofágica, é uma excelente edição, tá? Tem a tradução, inclusive, de José Rubens Siqueira. E se eu fosse comprar hoje, eu compraria uma edição da editora, deixa eu ver aqui para não falar besteira, da editora Ubu. Essa edição aqui, além de ser bonita também, ela tem muito textos de apoio, tem textos de Virginia Woolf, tem um pós-fácil, assim, bem bacana. Essa é uma obra que você precisa, além de ler a obra, depois buscar mais informações, assim, todo esse contexto, além da obra, é muito rico, você não fica só na obra. Então, se você tiver uma edição aí que tenha um pós-fácil maior, essa edição aqui tem também pós-fácil, também é muito boa, tá? Então eu compraria essa daqui que eu já tenho, ou essa edição da Ubu. Eu valorizo muito as edições que tenham esses textos de apoio, engrandecem ainda mais a experiência de leitura. Eu li também Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, literatura nacional. Esse daqui foi publicado em 1859, Coração das Trevas como livro foi publicado em 1901. Aqui, esse livro, ele me lembrou muito Romeu e Julieta, uma questão de acontecimentos aqui,
Mas eu misturaria também a questão do Coração das Trevas. Tem aqui um casal apaixonado, é um livro romântico, mas tem também dois personagens aqui que são escravos. Tem o Túlio aqui e tem a velha Susana, a mãe Susana. E eles crescem aqui na história, eles vão contar a sua própria história, o seu presente e o seu passado. E essa mãe Susana, ela conta o que aconteceu com ela, que ela perdeu ali a sua liberdade, ela perdeu a sua família, arrancaram ela ali da sua terra, trouxeram em navio aqui, ela conta o que aconteceu aqui, é muito triste, é inacreditável. Sabe, o que é contado aqui, infelizmente aconteceu de fato. Tem uma parte aqui do que ela conta que ela tá desesperada do que aconteceu com ela no passado, e ela fala assim: meu marido, minha filha, minha terra, minha liberdade, chorando, tudo que foi tirado dela ali, a situação, não só dela, como de tantos outros escravos que passaram por isso. E aqui você tem um outro lado e tem uma frase também muito parecida, só que aqui são os colonizadores, são as pessoas que exploraram ali o Congo. E tem um personagem aqui que ele tem uma grande importância nessa exploração. E ele também, quando ele está sendo tirado ali de um determinado local, ele fala também, e essa frase também é importante para o texto: minha prometida, minha estação, que é onde ele extrai ali as riquezas, minha carreira, ele tem uma grande carreira, minhas ideias, ele está desesperado que ele está saindo disso, mas aqui é ele que explora, e aqui é uma mulher que perdeu tudo, que foi levada num navio. Foi um dos primeiros romances brasileiros de autoria feminina e o primeiro que retrata que essas questões cruéis. Eu li também Pão dos Anjos, a história da minha vida, de Pat Smith. A Pat Smith hoje está com 80 anos, então ela revisita a sua infância, desde até antes do seu nascimento. Ela conta a história então dos seus pais, do seu nascimento, dos seus irmãos, a infância muito pobre, o acesso aqui aos livros, o seu encanto aos livros. E ela cita inclusive aqui obras que fizeram parte da sua infância, da sua vida, quando ela foi à livraria, o encanto que aconteceu ali com ela, com todos aqueles livros, como os livros fizeram parte da sua vida. Depois ela conta também acontecimentos difíceis também que aconteceram, mas ela conta de uma maneira assim mais sutil, ela não se aprofunda tanto assim, ela vai passando pelas fases da vida, mas com esse olhar assim, esse olhar mais benevolente, esse olhar mais nostálgico, esse olhar de quem já é mais velho e revê ali os acontecimentos com uma certa leveza. Não tem um certo peso, assim, não tem um arrebatamento, não tem. E aí ela conta inclusive sobre a sua carreira também, os seus grandes sucessos, os seus álbuns, as turnês, as viagens, os shows e grandes nomes aqui que ela conheceu, que ela fez parte, e o seu grande amor, aqui dá foto inclusive, do seu marido. Ela conta como eles se conheceram, a certeza que ela teve ali que ele seria o seu marido, que seria o homem da sua vida. Depois ela conta também o seu afastamento dos palcos, que ela se dedicou mais ali ao seu marido, à sua casa, o nascimento das crianças. Eu particularmente gostei mais até dessa fase em que ela ficou mais ali com a família. É claro que é muito interessante ver toda essa questão da carreira dela, assim, mas você vê o carinho ali, as coisas simples do dia a dia, os acontecimentos da vida
dos dois, familiar, o núcleo familiar. Ela fala inclusive sobre o seu grande amor, o Robert, que ela escreveu Só Garotos. Ela fala sobre ele, depois ela vai contar também as perdas que aconteceram na sua vida. Foram várias perdas, muitas pessoas queridas, familiares, amigos, pessoal da banda. Ela fala também sobre a sua amiga Susan Sontag. Ela fala sobre o seu filme, o documentário ali, que foram mais de 10 anos fazendo esse documentário. Inclusive eu quero assistir esse documentário. Tá na Prime, um documentário da Pat Smith, Dream of Life. E ela conta também sobre a volta dela também, o seu trabalho nos palcos, o seu trabalho também com os livros, com a arte. E mais pro final a coisa vai ficando ainda mais emocionante. Ela conta que questões familiares, ela abre aqui pra gente questões familiares que tem tudo a ver com a vida dela, com a origem dela. Ela fala sobre a falta de algumas coisas. Eu vou ler uma parte aqui. Está na página 254. Sinto uma onda súbita de arrependimento. Se ao menos pudesse ser arrastada no tempo, com os meus filhos nos braços, de volta ao nosso... De novo. Se ao menos pudesse ser arrastada no tempo, com os meus filhos nos braços, de volta ao nosso quintal, com a caminhonete azul, a Pereira e o pai deles, com os olhos sonolentos na porta telada. Ela sentiu muito a falta do marido e os filhos cresceram, fizeram sua vida, suas famílias. E esses laços, né, que ficam para a vida toda, com seu irmão, com a sua irmã, os seus pais que se foram, seu marido que também foi embora e ela teve que continuar, mas que ela está sempre presente ali com ela, né? Mesmo após ter partido, esse marido está sempre junto dela. A questão dela citar também aqui os autores, os livros também é uma coisa para quem é leitor encanta muito. Por exemplo, ela vai no cemitério de Montparnasse e ela visita ali o túmulo da Susan Sontag, e depois ela visita também de Samuel Beckett, e ela fala: obrigada por seu trabalho, obrigada por Godot, estamos todos esperando que o universo nos responda. Tem uma parte aqui que eu gostei também bastante, voltando um pouco para a história, quando ela teve seu primeiro filho, para ter um tempo para ela poder escrever, porque aquele tempo era muito importante, então ela começou a acordar muito mais cedo. Ela acordava ali bem cedinho e aquele tempo era muito precioso. Aquele momento em que a casa ainda estava silenciosa, que ela podia pensar ali com calma. É interessante que a gente muda a nossa rotina para ter os nossos momentos, e é interessante ela falar sobre isso, né, dela acordar às 5 da manhã e ter esse tempo ali, esse tempo de ouro para ela ali com ela mesma, que ela amava aquelas manhãs, né, esse ritual que ela fazia. Eu faço isso também, eu acordo bem mais cedo que todos aqui para ter esse momento de silêncio. E ela conta inclusive que numa mesinha que era dobrável, inclusive, que ela escrevia, ela colocou uma foto de Camus para inspirar ela. E aí ela conta, de tanto aquela foto ficar ali, o filhinho dela achava que era um tio dele, e ele fez até uma moldura, ele pintou ali uma moldura verde com dentes de robô para o retrato de Camus, que ela usava ali como inspiração para os seus momentos, e ela sabia ali que ela tinha um otimismo em relação ao futuro, ela sabia que ela estava ali onde ela queria estar. E esse olhar assim, esse olhar com uma certa nostalgia, com carinho,
me sensibilizou bastante esse livro, que eu gostei demais, assim. Eu quero ler Só Garotos, e eu comecei por esse livro aqui que ela leu, que ela publicou recentemente. Ela está com 80 anos, e eu gosto muito desse olhar mais maduro para o passado, esse olhar para as coisas que aconteceram até de uma maneira assim mais carinhosa mesmo. Essas foram as minhas leituras recentes. Me conta agora o que você leu recentemente, eu vou adorar saber. Agradeço pela companhia. A gente se vê em breve, então. Um beijo grande. Tchau.